O que é prosperidade de verdade para você? E se tudo que você pensou sobre isso até hoje estiver na verdade te limitando? O consagrado autor e mentor de transformação, Márcio Bringuente, em sua obra A Vida de Jesus, o Evangelho da Prosperidade Eterna, nos desafia a quebrar esse conceito. Vamos mergulhar fundo nas ideias centrais que têm o poder de mudar tudo. Logo de cara, o livro já nos confronta com uma promessa que soa quase absurda. Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. Espera um pouco, como assim maiores? Essa afirmação audaciosa é a base de tudo que vem depois. E a pergunta que não quer calar é: o que isso significa na prática, na nossa vida hoje? Então, para a gente sequer começar a sonhar com essas obras maiores, o Márcio Bringuente nos guia a um passo anterior, que é fundamental. A gente precisa, primeiro, redefinir completamente uma palavra que achamos que dominamos: prosperidade. De um lado, você tem a prosperidade que o mundo vende, o carro, a casa, o status social. Do outro, o livro revela a prosperidade eterna, e isso é outra coisa. É uma paz que o dinheiro não compra, um propósito que te faz pular da cama e uma abundância que transborda da alma. A verdadeira prosperidade, segundo a obra, é uma revolução que começa por dentro. E o mais fascinante é que isso não é um destino final, mas sim uma jornada. Pense num ciclo poderoso. Tudo começa com uma experiência que te transforma. Essa experiência gera um crescimento espiritual real, que por sua vez te impulsiona a aplicar tudo isso na sua vida prática. O resultado desse ciclo contínuo é a verdadeira prosperidade. Certo, mas como o livro nos conduz nessa jornada tão profunda? A abordagem do autor é completamente imersiva. Em vez de apenas ler 4 relatos, o autor costura os evangelhos numa única e poderosa narrativa cronológica. A ideia é genial: fazer com que você sinta que está ali, caminhando na poeira da Galileia, lado a lado com Jesus, tornando-se, como diz o autor, um discípulo em cada capítulo. É uma imersão total. E para que isso não seja só uma experiência emocional, ele nos dá um mapa claro. São 4 passos. Primeiro, se envolva de cabeça na narrativa. Segundo, aplique os ensinamentos na sua vida. Terceiro, comece a experimentar a transformação real que isso causa. E quarto, como resultado, realize a verdadeira prosperidade. É um guia prático, da teoria para a vida. Para essa jornada ser possível, o livro estabelece a base de tudo: a necessidade de entender a natureza única de Jesus, sendo ele ao mesmo tempo totalmente divino e totalmente humano. A narrativa nos leva de volta ao princípio de tudo, apresentando Jesus não só como uma figura histórica, mas como o Verbo divino, a expressão criadora de Deus que já existia antes mesmo da criação do tempo. Este esquema ajuda a gente a visualizar essa ideia tão profunda. A gente vê a natureza dele fluindo da pré-existência, passando pelo seu papel central na criação de todas as coisas e finalmente culminando na encarnação, quando o divino se torna humano e entra na nossa história. Ok, mas como esse ser divino se conecta de forma tão concreta com a gente? O livro aponta para a genealogia como a ponte. Aquela lista de nomes não é um detalhe chato. É o registro da fidelidade de Deus através de gerações. E aqui vem um insight poderoso. Essa linhagem está cheia de pessoas com histórias complicadas, com muitas falhas. O autor argumenta que isso é intencional. É a prova de que o plano perfeito de Deus é realizado através de pessoas imperfeitas, como nós. É a graça pura em ação, antes mesmo de Jesus iniciar seu ministério. Com essa base sólida estabelecida, um Deus que se torna humano e que escolhe usar pessoas imperfeitas, a narrativa nos leva ao próximo passo inevitável: o chamado para seguir. E o convite é direto, sem rodeios. Venham, sigam-me. Não tem um plano de negócios, não tem uma explicação detalhada. É um chamado simples, mas que exige uma mudança de vida radical. Um convite para um propósito totalmente novo. E não é um evento único, mas sim uma sequência. Primeiro Jesus chama, depois os discípulos respondem, largando tudo para trás, e só então eles recebem a promessa de uma nova missão. Toda a jornada de transformação começa com a simples decisão de dizer sim. É agora que todos os pontos se conectam. Toda essa jornada de redefinir a prosperidade, caminhar com Jesus e atender ao chamado, tudo isso foi projetado para nos levar de volta àquela promessa impressionante do início do livro. A conexão é direta e poderosa. É a nossa crença, a nossa conexão divina, que libera o poder para realizar essas obras maiores. A fé deixa de ser apenas um sentimento e se tornou canal através do qual o poder de Deus flui em nós e através de nós. E isso cria um ciclo de poder na sua vida.
A promessa de Jesus inspira sua crença. Essa crença, por sua vez, te impulsiona para a ação. E essa ação, baseada na promessa, gera resultados que reforçam ainda mais a sua crença. É um fluxo contínuo de poder. E no final, tudo se resume a esta pergunta que o livro faz diretamente a você. Você está pronto para viver as obras maiores? Depois de entender o caminho, o convite final é para passar do conhecimento à ação. A verdadeira questão não é se a promessa é real, mas se estamos finalmente dispostos a vivê-la.